Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do cristianismo e o sentido da vida, tá bom? Aqui no Brasil a gente tem tradicionalmente as religiões aí cristãs como sendo uma das grandes bases, uma das grandes matrizes culturais e muitas vezes uma das primeiras grandes fontes de crenças que nós temos sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa até mesmo sobre a nossa vida social, né? E é importante a gente falar com muito cuidado, sempre respeitando essa base primeira, que ao mesmo tempo a gente sabe que muitas pessoas ainda compartilham e vivem de suas ideias, tá certo? Então o meu papel aqui hoje é falar o seguinte: o meu primeiro objetivo é dizer que viver o sentido da vida dentro de uma matriz cristã, seja ela mais pelo lado da Igreja Católica ou das várias linhas de religiosidade protestante que nós temos aqui no nosso país, todos eles são caminhos, digamos assim, legítimos, são formas legítimas de a gente viver o sentido para as nossas vidas, né? Meu papel é explicar um pouquinho, mais ou menos como se fosse uma visão antropológica, para que eu possa falar um pouquinho de todas as religiões e o modo como cada uma delas dá o sentido à vida. E meu papel é dizer que cada um dos caminhos, seja qual caminho que a pessoa escolher, todos eles são caminhos legítimos, são formas legítimas de dar sentido às nossas vidas, tá bom? Então, dentro da tradição cristã, o que é que acontece? As pessoas, elas acreditam que existe esta figura que é Jesus, que seria Jesus Cristo. Ele seria uma encarnação, quer dizer, ele é verdadeiramente um Deus que passou sobre a Terra, ou ele é o Deus que passou sobre a Terra, né? E aí o que é que acontece? Essas religiões, elas vão ter conjuntos de crenças diferentes que vão falar, né, as tradições católicas e as evangélicas vão falar de formas diferentes sobre o que é que acontece, ou qual é a profundidade, ou alguns pontos específicos vão lidar de maneira diferente dentro dessas tradições, tá bom? Um ponto muito importante que está presente em todos essas vertentes, a vertente católica e a evangélica, é que a gente tem aí a ideia de uma realidade espiritual, que é como se fosse, digamos assim, a realidade verdadeira, e uma realidade material, que seria essa realidade a que nós vivemos atualmente, né? Mas a verdade de Deus, a realidade de Deus seria uma realidade do Espírito, e ela seria, digamos assim, maior, seria transcendente, seria mais digamos assim, que ela vai mais além do que os nossos sentidos, do que a nossa vida comum a gente poderia ver, né? E aí essas religiões, elas têm uma série de condutas, né? A gente pode dizer assim que elas têm uma ética, uma forma de organizar as vidas de quem faz parte delas, de modo a procurar fazer com que essa pessoa viva em alinhamento, né, com as suas verdades, com o seu conjunto de crenças, né? Então, falando um pouquinho de algumas delas, eu vou me focar aqui principalmente na questão do modo como elas veem o após a morte, né? Para a visão mais católica, após a morte a gente teria a ideia de uma outra vida, uma vida num local que seria um paraíso, né? Um paraíso que seria extrafísico, que estaria na dimensão espiritual, mas dentro dessa dimensão católica acredita-se que não pode haver nenhuma comunicação entre essa outra realidade e a nossa realidade, porque existiria entre os dois, digamos assim, uma distância que seria intransponível a não ser para Deus e para o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, que seria uma das dimensões de Deus, ele faz essa ligação entre digamos assim, a vontade de Deus ou a verdade de Deus e a nossa realidade material, né? Então todas as pessoas, elas podem ser inspiradas por esse Espírito Santo e podem ter os dons do Espírito Santo. Um deles seria falar em diversas línguas, como os apóstolos fizeram. Outros dons seria essa ideia da experiência mística, né? A gente pode ver aí pelo lado da psicologia como uma ampliação da consciência, né? E uma série de outros dons que seriam formas, digamos assim, do ser tocado por essa dimensão do Espírito Santo, né? Nas vertentes mais protestantes, o que a gente percebe é uma crença de que após a morte o ser humano, corpo e alma, ficariam aguardando um dia de um julgamento final, de um juízo final, onde Jesus Cristo retornará e levará com ele todas as almas, digamos assim, que seriam crentes a ele, levará essas almas para uma, digamos assim, uma nova etapa de experiência na Terra,
que seria uma etapa, digamos assim, de paz, uma etapa de prosperidade, de felicidade, de tranquilidade, diferente do mundo que nós vivemos hoje, né? E aí essas pessoas, elas acreditam que é como se o corpo e a alma ficassem aguardando essa segunda vinda de Jesus, e não é algo, digamos assim, que você teria que aguardar os milênios ou a eternidade até esse evento acontecer. Seria sim mais ou menos algo da ordem de a pessoa ficar dormindo, né? Do mesmo jeito que você não percebe assim, nossa, eu estou aqui há 8 horas dormindo, né? E você acorda no outro dia, seria como um acordar nesse outro dia, um acordar nesse dia, digamos assim, dessa renovação, que é o que é chamado aí também de juízo final, né? Então, são dois modelos de crenças, né? Um dos pontos fortes da religiosidade tradicional aí cristã, tanto católica quanto evangélica, é que eles têm diversos modos de fazer com que você esteja sempre procurando esse contato com o sagrado, com a espiritualidade, né? Então, a leitura da Bíblia funciona nesse sentido, a ideia das músicas religiosas, né? Os cantos devocionais, tanto católicos quanto evangélicos, né? Apesar de terem nomes diferentes, mas que são formas de estar em contato e de praticar essa espiritualidade, né? A gente tem muitos livros, tanto católicos quanto evangélicos, né? Muitos livros que vão procurar ajudar as pessoas a se aprofundar dentro dessa dimensão da espiritualidade e do autoconhecimento dessas tradições, né? Enfim, para quem acredita e para quem vivencia, tem uma diversidade de trabalhos sociais e voluntários, né? Na Igreja Católica tem as pastorais, que servem para poder acolher, tem vários grupos de casais, grupos de mulheres, grupos de homens, né? Grupos de jovens. Isso também está, de uma certa forma, em algumas vertentes da Igreja Evangélica também. Mas, enfim, são uma série de práticas, uma série de modelos e experiências que têm o objetivo de viver uma vida espiritual, né? E de transcender a nossa vida material, que seria uma vida de sofrimento, de ilusão, de apego às coisas que a gente pode chamar assim desse mundo, né? E que seria supostamente para eles uma vida ilusória, né? Enquanto que a verdadeira vida seria essa vida voltada, uma vida convertida, uma vida de conversão para o espiritual. Essa é uma forma de dar um sentido para as nossas vidas, né? Quem comunga, quem compartilha de uma dessas religiões, ou quem tem o interesse de conhecer, eu sempre recomendo assim que é bom a gente ter a experiência, vivenciar, né? Mas a gente sabe que às vezes, dependendo assim, não da igreja em si, mas dependendo dos líderes, pode haver muitas vezes um mecanismo de tentativa de controlar, de impedir as pessoas de seguirem livremente e de procurar em outras religiões também o seu caminho, né? Isso daí seria um dos pontos, digamos assim, fracos, né? O outro ponto fraco seria essa ideia de que essas religiões, eu acho que todas elas, né? Mas essas religiões, elas muitas vezes procuram focar na questão aí das diversas formas de dízimo, né? Porque elas decidem funcionar somente financeiramente através do dízimo, né? Mas teria muitas outras formas, né? Através de cursos, através de outras formas de financiamento dessas religiões sobreviverem. Elas escolheram esse caminho, é um ponto aí para a gente refletir. Eu não vou aprofundar muito, nosso vídeo já está longo, mas a minha mensagem final é essa, que quem quer conhecer ou quem já participa de uma forma dessas, essa seria uma forma legítima de dar um sentido para as nossas vidas. Mas a gente pode também continuar estudando o autoconhecimento, ou estudar as outras religiões, para a gente ver as várias visões religiosas diferentes e decidir o nosso caminho, decidir o nosso conjunto de crenças, aquilo que faz mais sentido no nosso coração e nas nossas vidas, tá bom? Continue acompanhando os próximos vídeos, na próxima a gente continua, e se você tiver alguma sugestão mais de vídeo, alguma dúvida, alguma questão, você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Todos os comentários respeitosos serão tratados e respondidos também respeitosamente. Nosso objetivo é criar um diálogo, uma comunicação, uma comunidade discutindo aí essas questões, tá bom? Grande abraço a todos e todas e até as próximas.